Aí todo mundo reunido, Eliezer, eu já falei com o João e com o Tássio, e falar com a primeira-dama Edna Maciel, e com o meu amigo Lorde Eliezer Rodrigues. Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos começar mostrando que o governador Rafael Fonteles convocou hoje a primeira reunião do ano com o secretariado. Definição de metas, de prioridades de trabalho, tudo foi estabelecido, foi muito bem discutido. O Eliezer Rodrigues traz agora os detalhes. Uma reunião estratégica para a definição dos primeiros atos de gestão. Cada secretário deve estar focado no cumprimento do que prevê o plano de governo para a sua área. O governador Rafael Fonteles pontuou prioridades. A questão da segurança pública é algo que nós temos que ter resultados ainda mais rápidos do que o que nós queremos ter nas outras áreas. Mas o que está no nosso programa de governo, aquelas metas principais de descentralização do serviço de saúde, para diminuir tempo de espera para consultas, exames e cirurgias, por exemplo. O crescimento econômico a partir da geração de 80 mil novas oportunidades de trabalho, tanto na área rural como na área urbana, apostando no micro e pequeno empreendedor, no pequeno produtor rural e na atração de grandes empreendimentos. Também alcançar as primeiras posições na qualidade do ensino, em relação a todos os indicadores que temos disponíveis no Ministério da Educação, reforçando a escola de tempo integral. No campo de atendimento aos mais vulneráveis, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, SASC, deve fazer uma filtragem rigorosa no cadastro de beneficiários do novo Bolsa Família. Porque não é que o Bolsa Família desmantelou o Auxílio Brasil, né? Por conta do auxílio emergencial, que o auxílio emergencial entrou todo tipo de gente era necessário, né? Então, muita gente que não era carente, mas ficou carente na pandemia, artista, por exemplo, não conseguia trabalhar. Mas aí tem que sair, mas muita gente não saiu, né? Entrou muita gente também por oportunismo, né? Pegaram 78 mil militares, não era bem o público-alvo militar, dizer que estava passando fome no Bolsa Família, na pandemia. Então, quer dizer, essa limpeza que tem que fazer. O Eliezer, aí o governador está efetivando aquilo que ele prometeu durante a campanha. Um governo baseado em metas muito bem definidas, né? Exatamente, é preciso aliar, Douglas, boa tarde a você, aos colegas e telespectadores, a experiência, a visão que o governador Rafael tem na iniciativa privada com a gestão pública. Então, planos e metas ficam muito bem estabelecidos e os responsáveis pelo cumprimento precisam ser realmente proativos, estarem atentos, alinhados, conversando. Veja que o governador deixou claro que não vai só cobrar, ele vai também disponibilizar uma estrutura, uma condição de trabalho para que os resultados apareçam. Nesse momento, o mais importante da gente entender é que há, de fato, um comprometimento, uma cobrança por esforços para que o plano de governo, que foi eleito, no caso, aí representado pelo governador Rafael Fonteles, se efetive na prática. E o governador destacou o combate a militantes políticos de extrema-direita, os militantes políticos de extrema-direita que patrocinaram os atos de vandalismo em Brasília e o cuidado que se está tendo para que isso não se repita, não só no país, mas que isso não aconteça também no Piauí. Esses que patrocinaram o vandalismo que se viu no domingo em Brasília, o governador classificou como fascista. Nós vivemos no último domingo o maior ataque, a página mais triste da história do Brasil em relação a ataques à democracia. Felizmente a democracia sobreviveu e, a meu ver, está mais forte, porque esse fenômeno de domingo resultou na segunda-feira na maior união que nós já tivemos entre os entes da federação e os poderes constituídos. Nós montamos uma estratégia, um gabinete de crise, inclusive recebendo denúncias da população, que isso ajuda muito a polícia, sim, a ter acesso à informação, depois verificar os fatos e fazer a produção de provas para entregar ao Ministério da Justiça, porque são crimes federais. E vocês estão vendo aí, em nível federal, o Ministério da Justiça sendo rigoroso na punição de quem participou, de quem financiou e de quem facilitou, né, a baderna, o vandalismo, o terrorismo que aconteceu em Brasília. E aqui no Piauí eu costumo dizer que aqui é o estado onde fascista não se cria. Então nós teremos uma punição exemplar para eventuais piauienses que tenham
participado, financiado ou facilitado os atos terroristas do último domingo. Maciel, o governador Rafael Fonteles, palavras duras e muito firmes em relação a esse trabalho do gabinete de crise, como eu disse antes da entrevista, para evitar que manifestações como as que aconteceram em Brasília se aconteçam aqui no estado do Piauí. Né? Boa tarde. Nossa audiência. Esse é o momento em que acho que o país inteiro está tendo uma outra visão sobre o que aconteceu, né, Douglas? E aí, partidarismos à parte, sendo bem franca, todos nesse momento, e a gente ia conversando de bastidores, independente do credo, independente da posição política, tenho certeza, não concordaram com o que aconteceu em Brasília, a destruição do patrimônio público através de vandalismo. Então, há sim uma preocupação grande do governador Rafael Fonteles, foi veemente em sua fala e colocando que, independente do crime ou da ação que tenham cometido, serão punidos, afastados, civil, militares, que é uma posição do governo Lula, né, que se reflete aqui e em outros estados. É uma questão de garantir realmente o Estado democrático de direito, independente só de narrativas, como a gente vem bem ouvindo dos especialistas. Existe sim uma preocupação muito grande em relação a garantir a democracia e aos direitos da Constituição. Então, só mesmo usando as ferramentas que a justiça, o direito impõe, é que, como o próprio governador colocou, se poderá afastar de qualquer forma esse tipo de ação novamente. E o secretário de Segurança, Chico Lucas, secretário de Segurança Pública, comenta sobre a identificação de piauienses nos atos antidemocráticos em Brasília. Já alguns nomes, né? A gente não sabe exatamente se saíram daqui ou já estavam lá, mas nós temos alguns piauienses já presos, né? O ministro Alexandre de Moraes definiu que a competência vai ser da Polícia Federal de Brasília, então a gente aqui está subsidiando com informações, né? Mas a piauiense sim, e a gente está monitorando os grupos de Teresina para saber se há, da parte deles, algum planejamento para essas ações. Quantos piauienses estão detidos lá? Olha, exatamente a gente não tem um número, a gente soube de 2 piauienses no primeiro momento, mas como as autuações ainda estão acontecendo, ou seja, foram mais de 57 horas de trabalho da Polícia Federal, a gente ainda não cruzou e não consolidou todas as informações. Tássio Cruz, tá muito claro aí que o gabinete de crise que foi criado no Piauí não foi só figura decorativa, não. O gabinete está funcionando, está inclusive trocando informações com Brasília, né? Está aí o secretário Chico Lucas falando dos piauienses que foram identificados, e já está no processo de averiguação se há ligações, se saíram daqui, se já estavam lá, se há preparações para atos aqui. Quer dizer, o gabinete está funcionando efetivamente. Está funcionando e o maior objetivo, Douglas, é identificar possíveis financiadores, né? Quem pagou para que esse movimento ocorresse. É preciso deixar bem claro também, Douglas, uma informação importante de agora, o plenário do STF acaba de confirmar, de ratificar o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 9-2. Então, uma maioria ampla, consolidada, que ratificou o afastamento após decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Então, 90 dias por causa desses atos. Agora, falando aqui do Piauí... Só lembrando aí que o Tássio falou do placar de 9-2, aí foi a manifestação do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Os 2 votos contrários, ou dissidentes, foram Nunes Marques e André Mendonça. Indicados pelo ex-presidente Bolsonaro. Todos os outros votaram favoráveis pela manutenção do afastamento. Pois não, agora, falando de Piauí, Douglas, o secretário Chico Lucas deixava claro, e é uma tônica que o Eliezer falava na matéria dele, que esse primeiro ano e esses primeiros 6 meses é o ano em que se terá uma cobrança ainda maior, mais intensa do governador Rafael Fonteles, do seu secretariado, e o secretário Chico Lucas falava sobre as ações que já estão sendo tomadas em Piripiri, em Parnaíba e também aqui na capital para o combate às facções. E, segundo ele, essa situação prejudicou, né, o andamento desse início da Secretaria de Segurança, mas sim acompanha-se de perto essa situação. Quem viajou nestes ônibus que saíram do Piauí, então todo o serviço
de inteligência observando. E só para arrematar a questão da reunião, Douglas... dessa lá em cima, hein? Só para arrematar a questão da reunião, nós estamos preparando, eu, o João e a nossa equipe, um material exclusivo para o Portal Dia, em que a gente fala sobre os 6 pontos, 6 pilares principais dessa gestão e as metas que os gestores colocaram para esses 6 pontos principais, dentre eles saúde, educação, também o transporte, que é uma das principais reclamações, as estradas, também a segurança pública, assistência social e a fazenda. Então, amanhã no nosso Jornal Dia, a gente traz um destaque desses principais pilares e as metas que foram apresentadas hoje para eles. E, obviamente, no Jornal Dia News a gente repercute mais os pilares. Já de manhã você tem no Jornal Dia, na edição impressa do Jornal Dia, e a partir da 1 da tarde, o Tássio, o João, toda a equipe, aliás, e ainda comentam. Nós vamos trazer Tássio, os pilares, explicar, analisar para você entender. Agora, essa questão que o Tássio falou é interessante, porque se de um planejamento feito pela segurança pública, um planejamento principalmente focado, como disse o governador Rafael Fonteles, no combate às facções criminosas, e aparece esse episódio de Brasília, que exige uma atenção especial, então realmente, digamos assim, atravessou no caminho, né, da administração e tem que ser resolvido. Eu vou ouvir o João sobre essa fala do secretário de Segurança, Chico Lucas, sobre policiais e delegados que podem ser expulsos por participação nos atos antidemocráticos. São processantes e se houver a responsabilização deles, eles podem ser, inclusive, demitidos sim, se ficar provado que eles cometeram crimes e que eles infringiram o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, no caso dos policiais civis, e no caso dos policiais militares, se eles estiverem descumprindo as suas determinações éticas e morais. Eles têm um dever de ordem, de cumprir a ordem. Ora, se eu sou um policial que cumpre o dever de cumprir a ordem e estou estimulando a violência, então não devo estar nas fileiras da polícia. João Magalhães... assim, as autoridades, aí quando eu falo autoridades, estou falando todas as esferas, estão atuando, mas assim, sem deixar nenhuma ponta solta, né, João? Chico Lucas foi muito didático, né? Obviamente que os pilares, na verdade, da própria atuação militar é a disciplina, é o respeito, né, à hierarquia e, obviamente, que para que isso ocorra é preciso que cada agente, que cada militar tenha cumprido à risca, né, o estatuto, seja da Polícia Civil ou da Polícia Militar, e obviamente que aquele que transgride o estatuto, ele deve sim sofrer todas as penalidades, a própria lei tipifica isso, e é claro que o secretário Chico Lucas apenas, o que Chico Lucas deixou bem claro é que a lei vai ser cumprida. O caso de um policial militar ou policial civil que não cumpriu aquilo que é determinado pelo estatuto, é natural que ele responda pelos processos e, claro, sofra as consequências, se caso ficar comprovado, obviamente, que ele teve algum tipo de participação nesses atos antidemocráticos. É bom lembrar que também, paralelo a isso, já há outros procedimentos em aberto que a gente também está acompanhando. Provavelmente nas próximas semanas já devemos ter algum resultado sobre outros processos também a respeito de militares, mas é natural, a fala de Chico Lucas é muito didática e é o que todo mundo espera. Obviamente que a polícia militar, a polícia civil, as forças de segurança, elas existem para garantir segurança à população. Se algum agente, se algum homem compõe essas forças e está em sentido contrário, eles não podem, obviamente, ficar fazendo parte dessas duas instituições. Isso é natural e é o que toda a sociedade espera e vale também, claro, no ambiente nacional, quando a gente está falando de Forças Armadas, quando a gente estiver falando da própria polícia lá do Distrito Federal e, claro, de outras forças de segurança que certamente falharam no último domingo. Aquelas cenas que ocorreram, elas só ocorreram porque houve uma falha muito grande na segurança. Eu não acredito, né? Pelo menos não era para ninguém acreditar que seja tão fácil assim, Douglas, por exemplo, adentrar o Palácio do Planalto, acompanhando inclusive as notícias nacionais. Só não entraram na sala da Presidência da República. Porque tem uma proteção especial. Porque naquele momento não tiveram, né, a ideia de tentar entrar
pelas janelas, porque não conseguiram entrar pela porta. Mas já vi especialistas dizendo que pela janela eles tinham conseguido adentrar a sala do presidente da República. Então, não, você imagina como o João, interessante o que está dizendo. Você calcular aqui, por exemplo, quer dizer, olha só, alguém invade o Palácio do Planalto, ou seja, o Palácio do Governo, a sede do governo federal, tem acesso a documentos, tem acesso roubaram armas, a armas do Gabinete de Segurança Institucional, tem acesso a HDs e por pouco não tiveram acesso ao gabinete do presidente da República. Quer dizer, é algo assim impensável. A própria imagem que eu fico projeta... pensando, sabe o quê? Sabe o que eu fico pensando aqui? Sim. Projetando isso para os Estados Unidos. Exatamente. Você imagina alguém entrar na Casa Branca no gabinete do Biden? Eu acho que lá não usa bala de borracha, não. Lá não vai ter bala de borracha, não. Chegou ali pela aquela cerca de. Aquele limite ali. Sim. Você levantou um pouco a cabeça, já tem um sniper ali já. Então, entendeu? A gente viu a invasão do Capitólio. E se a gente for olhar também, colegas, me desculpe, mas eu acho que não foi a facilidade com que se entra no palácio, foi o fato da forma que ocorreu e a pouca segurança que não era para... a gente está dizendo, a questão da falha de segurança que foi... Exatamente, exatamente isso. Não é fácil entrar. Não é fácil, não. Não é porque também na Casa Branca, se você tiver uma facilitação, todo mundo entra lá na Casa Branca. Sobre isso nos bastidores, falha, entre aspas. E a grande questão também da projeção, né, da imagem que isso projeta para o exterior. Imagina-se que hoje, lá na Europa, nos Estados Unidos, todo mundo está vendo que para alcançar a sala da Presidência da República ou do Supremo Tribunal Federal é muito fácil. Pelo menos é essa a imagem que tudo isso projetou. E aliás, pode ser fácil em qualquer lugar do mundo, basta haver conivência. Como houve aqui, pois não, Elias? Douglas, só para complementar, nós questionamos o secretário de Segurança na oportunidade e ele destacou que essa investigação a agentes de segurança que porventura estimularam esses atos antidemocráticos, ela acontece também nas redes sociais. Então é preciso ter cuidado com o que se posta, com o que se diz, porque está sendo considerado como prova de estímulo, de incentivo ao que aconteceu em Brasília. É a mesma situação que se utiliza, Tássio, na eleição, ou seja, a gente comentou muito aqui no período eleitoral, né, tem cuidado, os candidatos aí quando forem postar fotos de eventos, quando forem postar fotos, porque você posta a foto de um evento que tem um tamanho nas redes sociais, querendo, seja o tamanho real, seja um tamanho, uma realidade aumentada, digamos assim, para poder ter o efeito. Realidade virtual. E aí, na hora de prestar conta, quer dizer, a equipe do TRE vai dizer, mas vem cá, esse evento desse tamanho custou só isso, não é? Então, quer dizer, como o TSE, o TRE, eles utilizam também redes sociais para fazer as investigações, por exemplo, de supostas ocultações, né, de gastos, isso vai ser utilizado também agora no caso dessas manifestações lá em Brasília. Mas, nesse caso, o Tássio, me parece, eu tenho acompanhado, os outros estados estão colaborando, teve reunião com o presidente Lula, mas me parece que os outros estados ainda estão longe da efetividade, nesse caso, que está mostrando o Piauí, né? Foi muito rápido, né, Douglas? A criação do comitê e a identificação dessas pessoas foi feita de forma muito rápida. E por isso, apesar de ser um estado menor, né, de ter uma população menor e de ter uma influência, né, do bolsonarismo menor também, então até por isso o número de pessoas que participaram dos atos é menor também. Mas, claro, o que se espera da segurança pública, e isso o secretário Chico Lucas falava, é agilidade, né? É velocidade na resposta. Porque, que é o que faltou lá. Que é o que faltou e em segurança pública também, isso pode definir, né, se uma pessoa viverá ou não. Então, por isso que é tão importante essa agilidade, essa velocidade na resposta. É melhor pecar por excesso nesse caso do que por falta, né? Tem essa foto aí para a gente encerrar, essa imagem para encerrar o Jornal Dia News de hoje. Rapaz, essas conversas vai dar coisa, viu? Tô achando que pode dar alguma coisa, hein? Muito à vontade, né? O deputado Dr. Hélio, a deputada Gracinha Moraes Souza, bem rapidamente aí, só 30 segundos para cada um e nada mais. Eliezer Rodrigues, da Liga. É possível. Eleição municipal é uma outra eleição. A realidade local, ela pesa muito.
na definição das alianças. Nós temos aí um pré-candidato, o doutor Hélio já declarou, que deseja mais uma vez disputar o comando da Prefeitura de Parnaíba, e nós temos a deputada Gracinha, que é filha do atual prefeito Monsanta, e nem o prefeito Monsanta, nem ela, nem ninguém da família dela pode ser candidata em 2024. Isso. É preciso ter um aliado aí que não seja parental. Então, pode ser que essa seja a conversa, a estratégia, considerando as outras forças, né? Deputado Florentino Neto, deputado federal, deputado estadual Rubens Vieira, que pode tentar uma eleição lá na cidade de Parnaíba também. Disse que está disposto. Já disse que está disposto. Enfim, é preciso, nesse momento, conversar para saber qual é a união mais viável para entrar de forma competitiva na disputa. 30 segundos, Edna Maciel. Tá muito frequente, os encontros estão frequentes, aí parece que está evoluindo, as conversas estão evoluindo, né? Parece que estão em sintonia com os seus objetivos, e como a gente vem acompanhando aqui o andar da carruagem lá em Parnaíba, as coisas realmente podem tomar o rumo de uma união, entre aspas, aí, por um objetivo só. E a gente vem observando todo o trabalho da Gracinha e todo esses trâmites, vamos dizer assim, que ela, doutor Hélio, o grupo inteiro estão tomando rumo aí a 2024. Magalhães, 30 segundos aí. Nós temos lá vários vereadores, bons nomes em Parnaíba, mas aí aquela história. Doutor Hélio é um nome forte, um nome muito mais forte do que muitos vereadores e tal. É aquela história, ou seja, olhando o cenário, dizendo, rapaz, o doutor Hélio foi contra a gente aqui e tal, mas nesse momento é a saída mais viável, mais ou menos isso? Seria quase uma aliança Lula e Alckmin, né? Uma Pronto, mais ou menos das isso. proporções Exatamente. lá de Parnaíba. Só que tem um detalhe, pelo menos pelo que a gente tem acompanhado, e eu até conversei com as duas pessoas lá de Parnaíba, é que a conversa até vem amadurecendo, mas aí há um grande questionamento. Quem é que cederia a cabeça de chapa em prol do outro? Aí é o grande problema, é o grande desafio a ser dialogado, a ser conversado. Mas é levando em conta que o cabeça de chapa seria o doutor Hélio, né? Seria a vez, por exemplo, do atual prefeito apoiar o doutor Hélio. Mas é exatamente essa é a grande questão para definir se esse diálogo de fato vai amadurecer até chegar a este ponto. Afinal de contas, você está na cadeira de prefeito, abrir mão, né, de toda a estrutura de grupo e cedê-la, na verdade, para um outro nome, é algo que realmente precisa ser bem amadurecido. Para encerrar 30 segundos aí, não podemos esquecer de um componente importante. O vice de Monsanta, né? E eu vejo aí... Que não está mais no palanque. O título da foto, o inimigo do meu inimigo... O inimigo do meu inimigo... Não, peraí. O inimigo do meu inimigo pode ser o meu amigo. Claro, mais ou menos isso. Do outro lado tem Florentino Neto, que tem crescido nos bastidores de Parnaíba, a esposa, Flaviana Veras, que pode ser candidata. E o detalhe importante, quem acompanha ali na foto é o secretário de Fazenda de Parnaíba, Gil Borges, ou seja... É um alinhamento não só de deputados, mas também de gestão. De gestão. E aí eu falo o vice, que não é mais da base de Monsanto, mas tem força. Beto Teles, né? Beto Teles. Que pode ser também um outro inimigo aí nessa disputa. Então, política de Parnaíba sem segundo turno muda de contexto, então as alianças são fundamentais. Obrigado, Eliezer. Obrigado, João Magalhães. Obrigado, Edna Maciel. Obrigado, Tássio Cruz. Amanhã, 6 da manhã, Comando Geral. Comando Geral da FM O Dia 92,7 e a partir das 7 também na O Dia TV, Comando Geral na Trincheira da Informação. Para pouco de audiência aí, muito obrigado pela companhia de todos. A gente volta amanhã à 1 da tarde, logo após o Rota do Dia aqui, pela O Dia TV, Sistema O Dia de Comunicação, você pode confiar. Até lá.